Será que você realmente sabe o que é meditação quando a gente fala num sentido mais técnico? Então aqui você vai entender quais são as diferenças entre as chamadas técnicas passivas e as técnicas ativas, e que eu chamo de técnicas restritivas ou técnicas potencializantes. Porque é tão relevante você conhecer e aprender essas modalidades da terapia dimensional, porque isso pode revolucionar completamente aquilo que você já faz ou aquilo que você pretende fazer. A meditação ativa, ela permite contornar tudo o que eu chamo dos efeitos colaterais do ensino de meditação, que são tão comuns nas atuais condições da vida moderna. Então veja se você ou seus alunos já passaram por esse tipo de coisa aqui. Não consigo meditar. Sou agitado demais para meditar. Não tenho paciência para ficar sentado. Não consigo parar a mente. Como é que eu faço? As pessoas me perguntam, para eu meditar, comendo, andando, sem ter que ficar parado. Outra coisa que a gente escuta, parei de meditar porque me dava dor nas pernas, dor nas costas, não consigo criar uma agenda pessoal de meditação, não consigo ter disciplina, acho chato meditar, acho difícil meditar, faço esforço, mas não tenho resultados, e vai por aí fora. Daí vem aquele circuito, né? O curto-circuito. A pessoa larga, começa, larga, para, vai na escola, vai na clínica, volta, some, vai no outro curso, no outro, volta, some e não cria uma conexão, né? Ali. Agora preste atenção, olha, o ensino da meditação de uma maneira convencional, gente, em, diria 90% dos casos ou mais, é a chamada meditação passiva. O ensino é baseado em passar técnicas e deixar a pessoa praticar exercícios específicos. Pela característica desse tipo de método, a pessoa precisa esperar que aquele exercício venha a trazer um resultado projetando no futuro. A meditação ativa, ela tem um outro foco, que é conduzir para um fluxo de despertar de funções naturais dentro do sistema corpo, mente e espírito. Isso vai produzir o que eu chamo de um alinhamento diferenciado, resultando num patamar mais positivo para aquele organismo. Um dos casos mais conhecidos é no Zen, onde as pessoas meditam comendo, meditam andando, meditam tomando chá na cerimônia do chá, fazendo arranjos de decoração com flores e usando atos da vida normal. Então eu explico que a meditação passiva, ela trabalha com a restrição de alguma função ou processo natural. E a meditação ativa é aquela que trabalha potencializando esses processos naturais. Acompanhe aqui porque tudo que eu ensino é sempre por exemplos práticos. Vamos entender na prática, exemplos no nível físico, nível do corpo. Qual é a natureza do corpo? É movimento constante. Até quando dorme, o movimento nunca para, concorda? Então, se você se coloca na tarefa de ficar parado, isso é um caminho de restrição da natureza do nosso nível de corpo físico. Mas se você usa dessa natureza, que é movimento constante, para criar a sua meditação com a dança, por exemplo, então você está atuando para potencializar essa natureza do corpo. É o contrário de restringir, concorda? Agora, outro exemplo. No nível mental, qual é a natureza? É movimento constante. Até quando você dorme, o movimento da mente não para. Entre aqueles estados de sonho, por exemplo, estado onírico. Então, se você se coloca
com uma tarefa, um exercício de parar o movimento da mente, isso é um caminho de restrição da natureza do nosso nível mental. Concorda? Mas se você usa dessa natureza, que é o movimento constante da sua mente, para criar a sua meditação, por exemplo, numa tarefa de criatividade, então você está atuando para potencializar essa natureza da mente. É o contrário de restringir. Outro exemplo, na meditação passiva existe o pratyahara na aula de yoga, que é retirar-se dos sentidos físicos. Então você fecha os olhos, procura desviar a atenção do que está ouvindo lá fora. Isso é restrição. Na meditação ativa, o caminho seria de refinar os sentidos. Então você vai meditar com a música, você vai meditar com a dança, você vai meditar comendo para refinar o sentido do paladar. E aí vai potencializando aquela função natural. É o oposto. Por exemplo, na meditação Vipassana, que muitos conhecem, a proposta é a pessoa ficar sem falar. Restringe a função natural da fala. No sufismo, as pessoas leem poesia. A proposta é o refinamento da fala. É um caminho oposto. Entende? Então são caminhos, assim, cada um vai para um lado. No campo sistêmico, se você pretende estar no mundo sem ser do mundo, que é uma proposta sufi, você está refinando o caminho natural, que é o ser humano viver numa vida social e encontrar ali o seu espaço para crescer sem agredir e sem ser agredido. Mas se você quer o caminho restritivo, você restringe o campo sistêmico, é a situação de um mosteiro, viver numa comunidade isolada, esse tipo de coisa. É restritivo. Agora, o que é importante que eu ensino para os meus alunos? Cada um é mestre da sua escolha, mas tem que ter clareza no que está fazendo e entender os processos e os propósitos de cada caminho para fazer o ajuste correto. Sem o ajuste correto e sem compreender fundamento de técnica, vai piorar as coisas ao invés de melhorar, entende? E isso é muito comum de acontecer. Gente, eu poderia dar aqui exemplos para todos os níveis da nossa realidade. E isso no curso nós fazemos isso. Todos podem ser encarados, todos os níveis, com exercícios de restrição ou potencialização. Agora, a história não termina aí. É muito importante você saber que todas as pessoas podem praticar os dois tipos. Então não existe essa ideia de que a meditação ativa é para as pessoas que são mais agitadas, é para quem não consegue ficar parado, é para o homem da vida moderna que é mais agitado. Ou mesmo, está errado você dizer que a meditação ativa seria uma preparação para chegar nos efeitos da meditação passiva, que seriam os efeitos reais. Isso não é assim. Isso é um grande erro. Mas se tornou praticamente um dogma, porque as pessoas repetem sem experiência. E quando vira dogma, a gente não pode mais contestar. Mas isso está errado, gente. E você entende que a meditação ativa, olha que coisa importante, não tem nada a ver com catarse, liberar energias de uma forma agressiva, radical. Você entende que o conceito é muito mais profundo e que se você entende assim, você pode trabalhar com segurança, conduzir os seus alunos, grupos, clientes também com total segurança para uma ampliação da sua prática da meditação descoberta. E não fica uma... Então quem conhece apenas as técnicas passivas ou as técnicas psicofísicas da bioenergia, precisa conhecer também as técnicas ativas
desse jeito que eu ensino, porque elas têm uma tremenda aceitação por parte de todas as pessoas. Para quem ensina meditação, yoga, trabalha com qualquer área da cura, do ensino, da filosofia, da arte. Então, aprender técnicas ativas, como eu te transmito, é como se você passasse para uma outra realidade, onde você adquire uma possibilidade de contato, diálogo, proximidade com seu paciente, com seu aluno, com seu cliente. E é uma proximidade que é transformadora para ambos os lados. É um outro tipo de conexão. Enquanto as técnicas que eu chamo de ativas, do jeito que eu ensino, elas não focam em apenas um nível ou camada do nosso ser. Elas têm uma abordagem completa, atuam em todos os níveis simultaneamente, que é como a natureza sempre faz. Quando você tem uma experiência na natureza, por exemplo, é impossível você dissociar. Eu quero que só o meu corpo experimente isso que está acontecendo aqui. A mente não vai experimentar nada, só o meu corpo. O plano emocional não vai experimentar nada. Isso é impossível. Não tem como desligar. Você entende o que eu estou falando? E você começa a entender que muitas técnicas que são colocadas aí como sendo meditação ativa, na verdade não são. Se fizer só o trabalho energético, é restritivo, concorda? Quer ver mais um exemplo prático? Um exercício feito com música, ele atua em todas as dimensões do nosso ser. Então a música desperta o nosso corpo para se movimentar, ela mexe no padrão respiratório e energético, ela atua no sensorial emocional, ela mexe com a mente, revirando as nossas memórias, ela atua no nível sistêmico, cultural, socializando, ela atinge o espiritual num nível sutil, vibracional. Então a musicoterapia, como eu ensino, ela cria um eixo de ação natural em todas as dimensões da vida. Isso faz parte do que eu chamo de ajuste, que é uma metodologia que eu me inspiro no sufismo, como eu aprendi. Então, são métodos de trabalho. E você vê quanta coisa pode ser desenvolvida através da música. E o máximo que as pessoas têm feito é, por exemplo, entoar mantras numa aula de yoga, ou usar o sound healing para fazer um relaxamento. Tudo isso é fantástico, é super válido, mas o potencial de cura da música vai muito além disso, muito. E é isso que eu ensino nos meus programas. É como você vai aprender técnicas e saber usar os materiais para tomar posse dessa riqueza, dessa imensa riqueza, dessa ciência milenar que é a meditação ativa e que você ainda não sabe como usar.